Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Edward de Física e na aula de hoje nós vamos falar sobre colisões. E a ideia é nós conseguirmos descobrir, por exemplo, numa colisão entre duas bolinhas, quais vão ser, no caso, as velocidades que elas vão adquirir logo após o contato entre elas. E para isso nós vamos ter que utilizar a chamada conservação da quantidade de movimento. Pessoal, como é que a gente chega a essa relação? Vamos supor que essa bolinha venha para cá, uma velocidade VA, vou chamar de bolinha A, e essa bolinha venha para cá com uma velocidade VB, eu vou chamar de bolinha B. Lembrando que velocidade é uma grandeza vetorial, então vamos lembrar que ela tem módulo, né, direção e sentido. Eu estou colocando aqui só o valor do módulo, tá? Eu já estou indicando a setinha para onde elas estão andando. Aí elas vão interagir aqui entre si e depois várias coisas podem acontecer, né? As duas podem parar, as duas podem ir para um lado, as duas podem ir para o outro, cada uma pode ir para um lado, ou seja, tem várias possibilidades. Eu vou supor uma aqui só para a gente fazer o desenho. Vamos supor que o A e o B estejam se afastando depois da colisão. E aí, se afastando, no final, eu vou chamar de VA' e VB'. A linha é depois da colisão e não linha é antes da colisão. Essa é a notação que a gente vai usar aqui. Bom, e agora a gente pode ver como que a quantidade de movimento dos corpos varia durante essa colisão. Vou chamar de MA e MB as massas. Pessoal, durante o contato entre essas bolinhas, A faz uma força em B, que eu vou chamar para cá, FA. E B faz uma força em A, que vai estar para o outro lado. Então, vai estar aqui, eu vou chamar essa força de FB. Essas forças, elas formam um par de ação e reação. Isso significa que FA é igual a menos FB. Ou FB igual a menos FA, tanto faz o sinal que você utilize. Se nós multiplicarmos pelo tempo dos dois lados, o que significa multiplicar pelo tempo? É o tempo de interação entre essas duas bolinhas. Nós vamos ter o impulso, ou seja, o impulso que o A faz é igual a menos o impulso que o B faz. Só que olha que interessante, a gente viu na aula passada que o impulso é igual à variação da quantidade de movimento. Então, o IA é a variação da quantidade de movimento do B. Isso é igual a menos a variação da quantidade de movimento do A. Pessoal, o que é variação? Final menos inicial. Vai ficar QB' menos QB igual a menos, que é esse sinal de menos que está aqui, QA' menos QA, né? Final menos inicial. Lembrando que tudo é vetor. Então, olha que bonito. QB' menos QB igual, eu vou fazer a distributiva aqui desse menos, aí nós vamos ficar com menos QA' mais QA. E agora eu vou passar o que é linha para um lado e o que não é linha para o outro. Então nós vamos ficar com QB' mais QA' igual a QB mais QA. Pessoal, o que significa QB' mais QA'? Quer dizer a quantidade de movimento total do sistema depois da colisão. Eu estou somando esses dois caras, então esse é o Q depois da colisão. E o que é QB mais QA? Essa é a quantidade de movimento do sistema antes da colisão. Ou seja, a quantidade de movimento é uma grandeza conservada. Você fala, caramba, mas não houve interação entre elas? Sim, houve, mas essas forças são forças internas. O que são forças internas? São aquelas forças que tanto a ação quanto a reação acontecem no mesmo sistema. Então, o A empurra o B, reação, o B empurra o A. Quando eu olho para a quantidade de movimento total desse sistema, não há forças externas.
ou melhor, então a soma das forças externas é igual a zero, só há forças internas atuando, então a quantidade de movimento ela é conservada. É claro, pessoal, que quando Newton fez o estudo dessa grandeza física, foi ao contrário, né? Ele verificou isso e chegou à conclusão da ação e da reação, que as forças tinham que ser iguais para que isso daqui acontecesse. A gente já está usando a ação e reação para demonstrar a conservação da quantidade de movimento. Isso significa que todas as grandezas associadas ao movimento são conservadas? Não. A energia, ela pode ser perdida. Ela até pode ser conservada, tá? Mas ela também pode ser perdida. E essa energia, ela pode ser perdida de várias maneiras. Pensa, por exemplo, na colisão entre duas bolinhas. A colisão entre duas bolinhas, ela faz barulho, então perde energia na forma de energia sonora. Pode esquentar, perder energia na forma de atrito. Pode, sei lá, sair faísca, né? Perder energia na forma de luz luminosa. Ou seja, tem várias formas que você pode perder a energia. O que nós vamos fazer, pessoal, é bolar uma conta para que a gente veja esse total de energia que é perdido. E aí nós vamos separar as colisões em duas grandes classes. A colisão elástica ou perfeitamente elástica e a colisão inelástica ou perfeitamente inelástica. E as outras no meio do caminho nós vamos chamar de parcialmente. Aí pode ser parcialmente elástica ou parcialmente inelástica, tanto faz o nome. As colisões elásticas são aquelas que vão conservar toda a energia. A inelástica é aquela que vai ter perda máxima de energia. Como assim, professor? Energia ela pode acabar? Bom, de fato, até pode. A gente vai ver que essa conservação ela vai depender da velocidade do centro de massa. Então, pode haver um sistema que perca a maior quantidade de energia possível, essa é a inelástica. E a parcialmente elástica, eu só posso dizer que perde energia. Tá? Ou seja, é o intermediário entre não perder nada e perder o máximo possível. Eu não estou dizendo que perde tudo, tá? Estou dizendo que perde o máximo que pode ser perdido dentro de uma colisão. Para isso, para definir essas perdas, a gente define um chamado coeficiente de restituição. Esse coeficiente ele vai estar atrelado a esse percentual de energia que pode ser ou não perdido. Ele é definido, a gente chama pela letra E, e ele é definido como a razão entre a velocidade de afastamento sobre o módulo da velocidade de aproximação. O que significa afastamento? Significa a velocidade depois da colisão. E a velocidade de aproximação significa a velocidade antes da colisão. Aí você fala, mas professor, aqui eles estão em sentidos opostos. Poderia estar no mesmo sentido? Sim. O B estaria mais rápido que o A, ainda assim estariam se afastando. Tá? E para isso a gente precisa lembrar que quando os corpos estão no mesmo sentido, independente se eles estão se aproximando ou se afastando, a velocidade relativa é a diferença entre as velocidades. E quando eles estão em sentidos opostos, o módulo da velocidade relativa é a soma dos módulos das velocidades. É isso que a gente vai utilizar. E o que isso tem a ver com a perda de energia? A colisão elástica é aquela em que o coeficiente de restituição é igual a 1. Ou seja, ela mantém 100% da energia que ela tinha. Na colisão inelástica, o E é igual a 0.
Ou seja, ela mantém 0% do que ela poderia manter. De novo, ela não perde tudo, mas ela perde o máximo possível. E a parcialmente elástica é esse coeficiente está entre 0 e 1, porque existe um percentual perdido de energia. Pessoal, a gente não vai demonstrar ainda de onde vem essa fórmula aqui do E, nem porque tem uma perda máxima, mas a gente já pode entender um pouquinho das coisas, como é que funciona o centro de massa. Porque vamos imaginar que eu tenho uma colisão aqui entre duas bolinhas. E aí vamos supor que uma bolinha está parada e a outra bolinha está andando aqui com velocidade v. Vamos supor que seja uma colisão entre duas bolinhas em que no final elas vão sair juntas. Ou seja, elas vão sair aqui com uma velocidade v' após a colisão. Então, elas colidem e saem juntas. Nós vamos ver que essa colisão é a colisão inelástica, mas é só um exemplo. Eu vou olhar aqui para o centro de massa. Vamos supor que as bolinhas tenham a mesma massa. O centro de massa ele tem uma certa velocidade, que é a média aritmética, né? Então está aqui, velocidade do centro de massa. Pessoal, como a resultante externa é igual a zero, só existem forças internas, nós vimos isso, que não há variação da velocidade do centro de massa. Não há variação da quantidade, né, de movimento do centro de massa, ou seja, não há variação da sua velocidade. A velocidade do centro de massa é constante. É por isso que tem a ideia de perda máxima. Porque essa energia daqui ela não vai mudar. O que pode mudar são as outras energias envolvidas no sistema. Tem uma cinética aqui, tem uma cinética aqui. E aí essa cinética aqui ela é constante. O que você pode perder são as cinéticas do A e do B. Mas essa daqui, ela permanece constante, por isso que eu tenho uma perda máxima. Tá? Sempre vai ser mantida a energia do centro de massa. A velocidade do centro de massa, em qualquer colisão, ela é sempre constante. Vamos fazer dois exemplos aqui, não numéricos, tá? Apenas ilustrativos para você ver essa conservação acontecendo. O primeiro delas, para vocês que forem ser militares, vocês vão com certeza verificar isso, que é o recuo de uma arma. Então, vamos supor que eu tenho aqui um canhão, vou fazer um canhão que eu acho que é mais fácil de desenhar. Está aqui um canhão. E aí, você dá um tiro com esse canhão, sai um projétil aqui. O canhão, você percebe que ele anda para trás. Vamos pensar por que isso acontece pela conservação da quantidade de movimento. No início, que seria o antes, a quantidade de movimento é igual a zero. Pela conservação, a quantidade no final também tem que ser zero. Só que no final eu tenho o projétil andando para frente, vamos dizer que é positivo. Então eu tenho o que do projétil. E eu vou ter aqui para trás, vou tirar aqui a notação vetorial, tá? Só para, já que eu estou trabalhando em uma dimensão, estou dizendo quem é positivo e quem é negativo, eu vou ter aqui o que da arma, que para compensar essa soma para dar zero tem que ser negativo. Né? Aqui o que do canhão. Ou seja, se o projétil é arremessado para frente, pela conservação da quantidade de movimento, o canhão tem que andar para trás. E aí, matematicamente, como é que ficaria isso? Vamos supor que a massa do projétil seja mzinho, a massa do canhão seja mzão, e ele sai aqui com a velocidade vzinho. Eu quero achar a velocidade vzão com que o sistema recua. Então é só usar essa equação daqui. O projétil ele vai ter quantidade de movimento mv, menos a quantidade de movimento do canhão, que é mzão vzão, igual a zero. Então a velocidade de recuo, que eu chamei de vzão, vai ser mzinho vzinho sobre mzão. Repara que o projétil é bem leve, né? E o canhão normalmente é mais pesado, então o mzão é grande e o mzinho é pequeno. Isso faz com que essa fração seja bem pequena. Ou seja, o canhão ele até recua, mas não tanto assim. É claro que a velocidade do projétil pode ser muito grande, fazer com que o recuo seja bem maior. Beleza? A mesma coisa nós poderíamos definir com a explosão de uma granada. Se eu tenho uma granada parada aqui, granada.
e ela explode de repente em vários pedaços, não importam quantos pedaços sejam, se eu faço a soma da quantidade de movimento desses pedaços, ou seja, a soma da quantidade de movimento, essa soma também tem que dar zero. Por quê? Porque o Q inicial, que é o Q antes, era igual a zero, já que a granada estava em repouso no início. Então, se eu souber, por exemplo, o movimento de dois desses três pedaços, se forem três pedaços, se eu souber o movimento de dois, você pode usar a conservação da quantidade de movimento para achar a direção do terceiro, direção e valor, né, do movimento desse terceiro pedaço. Então, nessa aula, pessoal, nós vimos que nas colisões a quantidade de movimento ela é sempre conservada, não há forças externas atuando, só forças internas. A velocidade do centro de massa é constante e a gente definiu um coeficiente, que é o coeficiente de restituição, que vai nos orientar sobre o tipo de colisões que acontecem dentro dos sistemas. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like se você gostou desse vídeo. Pode colocar as suas dúvidas aqui nos comentários e compartilha com seus amigos para que eles vejam essa aula também. E pode me seguir lá no Instagram, @EdwardFísica.